Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do podcast O Missionário, estando aqui nos estúdios do Podcamp, aqui na IMA. E como a gente sempre fala, a ideia do podcast é servir a igreja local, servir missionários, estar à mesa com pessoas muito queridas, muito especiais, ora conhecidas há muito tempo, ora conhecidas há algumas semanas atrás, mas pessoas que têm feito algo que a gente acha muito importante para o reino de Deus e algo que a gente... são respostas de nossas orações, muitas vezes, não é, Ju? Sim, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Richard. Richard, seja bem-vindo, muito obrigada pelo pronto aceite aí ao nosso convite, obrigada pelo carinho. E eu gostaria de apresentar um pouquinho e você pode ficar à vontade também para complementar. O pastor Richard é pastor da Igreja Batista do Cambuí, pastor de missões, discipulado, e pastor titular da Igreja de Fala Inglesa, Campinas Community Church, correto? E é missionário pela agência Disciple the Nations. O pastor Richard é norte-americano, O senhor pode falar um pouquinho de onde o senhor veio depois também? E antes só disso, eu quero só complementar que o senhor é casado com a Miriam, pais do Eric, sogros da Bárbara, e também o senhor desde 2006 serve como presidente da Edições Vida Nova. Poxa, que alegria, pastor! Puxa, a alegria é minha de poder estar aqui com vocês, Felipe, Juliana, olá a todos que estão também nos ouvindo. Que alegria poder compartilhar um pouco hoje com vocês. De fato, eu tenho estado no Brasil a minha vida inteira, tá? Só não nasci aqui, mas fui criado desde 1 ano de idade em São Paulo, Então, São Paulo, até o pessoal fala, na tua terra tá nevando. Falei, não, São Paulo não neva, então acredito que não. Ainda não, Porque tem dia que todas as estações estão... O clima tá mudando, Vai que, Mas eu nasci em Los Angeles, na Califórnia, e logo em seguida os meus pais, que já eram missionários no Brasil, me trouxeram para cá. Eles estavam voltando e eu vim pela primeira vez, obviamente, E de lá para cá, então, tenho crescido e desenvolvido toda a minha vida aqui, com alguns momentos, fora, no exterior, nos Estados Unidos em particular. Puxa, aí... Que história, e os seus pais vieram como missionários, então, para cá. Isso. Que legal. Meu pai veio primeiro solteiro, chegou no Brasil em 1949. Em 49? E ele foi direto para o Piauí. Então, você imagina Piauí, no final da década de 40. Sim. E ali, então, ele começou a desenvolver aquele trabalho de missionário pioneiro, Andava de jegue, indo de comunidade em comunidade, falando do evangelho e tal. Mais alguns anos ele voltou para os Estados Unidos, onde ele já era noivo, E casou com a minha mãe e trouxe ela de volta. Eles tiveram passagem aqui em Campinas em 1952, onde a minha mãe veio para passar 6 meses na então escola de línguas, mantida ali pela... a junta de Richmond, que é da Convenção Batista, na verdade, Convenção Batista norte-americana, Olha. Eles tinham, uma escola muito renomada aqui em Campinas para todos os seus missionários e abriam também para outras agências, Então minha mãe veio para cá junto com meu pai, passaram 6 meses aqui em Campinas, por coincidência frequentaram a igreja onde eu estou hoje, na Batista do Cambuí. Olha! Então, muito, muito curioso tudo isso, Nossa, eu fico imaginando a quantidade de choques que o seu pai passou, por exemplo, norte-americano, estadunidense, indo pro Piauí, Choque climático, choque gastronômico, Sim. Choque cultural. A primeira vez que a gente foi pro Nordeste, alguns estados, a gente ficou encantado, assim. Essa questão do... Mas mesmo assim, pra gente que é brasileiro, a questão de toque físico, de muito... de abraço, lembra, Ju? Sim, a gente ficava assim... Nossa, mas é demais não, Não é demais, Porque se pra gente teve esse choque, imagina, Ju. E as diferenças da língua também, Até Nossa, pra gente, no português, algumas palavras que pra gente... tranquilas, pra eles eram ofensivas, ou pra eles alguma coisa que era ofensiva, a gente ficava, mas por que é ofensivo falar tal coisa? Isso. Não, é curioso. Meu pai, ele dispensou
a escola aqui de Campinas, e ele então, ao chegar no Brasil, foi direto, e ele morou junto com uma família, né, piauiense, na época, e assim que ele aprendeu português. Ele aprendeu muito bem, tão bem, que mais tarde ele se tornou, né, professor titular histórico sistemático da Faculdade Teológica Batista em São Paulo, e ele corrigia o português dos seus alunos, né? Então ele aprendeu muito bem, né? Richard, ele escreveu um comentário bíblico, né? A sua teologia sistemática. Teologia sistemática, isso. Tá. Com ênfase na cultura brasileira, né? E uma perspectiva, né, brasileira para dentro da teologia, inclusive a seção de eclesiologia, ela parte justamente da realidade brasileira. Nossa. Da década quando ele escreveu. Ele escreveu Sim. nos anos 90, né, após a saída dele, já aposentado aqui como missionário, voltaram para os Estados Unidos, e naquele período, então, os próximos 10 anos, quase 12, ele produziu, então, isto. Então, tomando como ponto de partida a realidade da igreja brasileira na década de 90, ele produziu, então, o seu livro. Exatamente. Ou seja, nunca parou, né? Não. Quer ser aposentadoria, eu falei assim, o que eu vou fazer? Não. Eu vou escrever. Olha, Richard, eu me identifico com o seu pai, viu? A Ju brinca que se eu for tirar um ano sabático, né, a gente vai arranjar outros afazeres, né? Com certeza. Né, deve ter várias outras profissões, mas dentro do ministério, seja missionário, pastor, né, outros líderes e tal, não tem esse negócio de aposentadoria. Meu pai, certa vez, expressou muito bem, ele falou, não, só muda o local, né, o local de serviço, né? Sim. Então chegou um momento onde eles entenderam que encerrava-se o capítulo aqui no Brasil, após mais de 40 anos. Uma vida, né? Tem uma vida toda, mas ele continua a produzir, a ser bastante útil, né, dentro da igreja local, onde eles foram inseridas de volta nos Estados Unidos, e produzindo material, discipulando, né, ele entrou, né, na era da internet. Olha! Né, e até o finalzinho da vida dele produzindo, né, na verdade a mesa dele, quando ele veio a falecer, estava com a Bíblia, o Novo Testamento grego aberto, algum outro material. Ele estava produzindo alguns estudos dentro do livro da primeira carta de Pedro, né? Então, eu estava no Brasil na época, eu fui embora, né, para poder estar com a minha mãe, passar um tempo com ela, e ela deixou a mesa do jeitinho que tinha né, o meu pai tinha partido, para eu poder observar e ver, né, e perceber. Até o último momento da vida dele, ele produzindo, mas era o que ele amava fazer, né? Não era por obrigação, era por amor, né? E muda tudo, né? Muda, sim. E mesmo o senhor... Eu falo senhor, perdão, você vai sair por questão do respeito, mas mesmo tendo uma boa referência como essa na vida, na casa, existe um momento da vida que vem a conversão, né? Sim. E nesses dias eu estava orando com a Ju e falando exatamente isso, assim, a gente precisa ser mais enfático em, dia após dia, não que evangelizar, mas discipular os nossos filhos, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Não que a gente já não tenha, mas parece que aguça muito mais, né? E como que foi pro senhor, assim, crescer num lar cristão, ser filho de missionários, mas em um momento teve essa conversão, né? Como foi essa conversão? Deixa eu falar, na verdade eu vejo como se fosse duas etapas distintas, né? E as duas etapas, vamos dizer, legítimas, né? A primeira etapa foi quando eu tinha 5 anos. Né? Eu frequentava um colégio em São Paulo, né, de fala inglesa, voltado originalmente para a comunidade missionária, depois, né, cresceu e evoluiu e hoje, né, atende a qualquer um que gostaria de fazer a matrícula. É um colégio evangélico. E ali então, no prezinho mesmo, né, a professora, certo dia, ela explicou o plano da salvação
E com certeza eu já tinha ouvido, mas naquele dia teve um impacto, né, na minha vida, mesmo com 5 anos, né? Com 5 anos você não entende nada, você não sabe de nada, né? O mundo é outro. Né? Isso, o mundo é outro, né? Teologia zero, né? Mas algo dentro de mim disse que aquilo era para mim. E eu esperei a chegar em casa até o momento da minha mãe estar me colocando para dormir, né? Ela estava ali, né, comigo sempre, né, me colocava na cama, né, fazia o momento de oração e tal. E eu falei para ela, né, daquilo que eu tinha ouvido, e eu falei para ela que eu queria então aceitar a Jesus. E ela então teve, né, todo o carinho de me conduzir, né, naquele momento. E eu sei, olhando para trás, até naquele momento eu soube que aquilo era real. Não era algo só, né, emocional, coisa de criança e tal. Eu soube que aquilo era algo real e sempre tive isso bem perto de mim. Mas conforme foi indo a vida, né, entrou ali, né, aquele período de junior, e eu comecei a ver ali algumas coisas que eu achava que eu queria na vida. Chegou um momento onde eu comecei a trilhar por outros caminhos, né? E tem todo, né, uma história, depois a gente fala sobre isso, mas chegou um pouquinho mais na frente, com os meus 18 anos, onde eu tomei uma decisão agora mais consciente, não de aceitação no sentido de de conhecer pela primeira vez, e sim uma escolha, né, já com uma certa idade, entendendo o que eu estava fazendo. E eu escolhi então, eu vou agora trilhar com Jesus. E aquilo aconteceu com os 18 anos. Então, dos 5 a 18, né, uma conversão, mas faltou ali algumas peças e que se encaixaram então aos 18. Agora eu gostaria de falar para vocês que de lá para cá tem sido um mar de rosas, mas não é bem assim, né? A gente gostaria, né? E essa questão do aos 18 ter uma profissão de fé com uma maior, assim, conhecimento das consequências disso tudo também, né? Não que a gente tenha todo esse conhecimento aos 18, né, também, né? Isso são as limitações da época. Mas ter uma maior pensamento disso, né? Essa frase que o senhor falou do mar de rosas, eu gosto muito de um pastor bem experiente que fala assim: o evangelho é ver um mar de rosas, então acostume-se dar braçadas em meus espinhos. Isso. O povo assim, olha, muito... Excelente. Não, mas é isso. Então essa experiência, né, de crescer dentro de um lar já evangélico, os pais missionários, pai professor de teologia, né, mas então nunca houve um momento onde eu possa me lembrar que eu não soubesse, né, da verdade do evangelho, da pessoa de Jesus, né? O que eu posso dizer é que em meio a tudo isso, a grande influência e testemunho dos meus pais. Isso é muito forte, né? Sim, muito forte. É muito mais profundo do que qualquer pregação que você pudesse ouvir dele, qualquer livro, produção literária, ou a mãe, todos os trabalhos que tinha também, possivelmente com a igreja local. Mas esse dia a dia, como o senhor falou, com muita riqueza de detalhes, né? Ela teve muito carinho em parar tudo para o seu dia, não só para o dia e ter um momento com o filho à noite, pôr ele para dormir. Até me emociona de coração, assim, de pregar o evangelho, né? E como isso é rico, né? Como isso é um legado, assim, que não... É inestimável, né? O valor disso, né? Exato. Muito, nossa, muito lindo. Né? E esse carinho, então, né, prevaleceu na época da adolescência, onde eu, né, como eu disse, eu estava indo por outro caminho, e eu sei que os meus pais oraram muito, não foi pouco não, foi muito. Esse legado é algo assim impressionante, né? A gente vê, né, esse legado frutos, né? Alcançando outras gerações, alcançando outras pessoas, né? E essa parte da fé cristã, ela sempre, eu gosto de pensar que é o kit é completo, né? Não vem só um chamado de salvar
a nós mesmos de uma perdição eterna, mas salvar nós mesmos de nós mesmos, né, em termos de nossas misérias, nossas mazelas, mas Deus nos chama a um propósito, né? Acho que esse é um ponto assim maravilhoso da gente poder... Eu brinco hoje assim, que estar aqui com pessoas assim que eu fico tão feliz em Deus colocar nas nossas vidas é isso, sabe? Assim, Deus faz, e Deus nos chama, Deus nos direciona, e Deus nos chama de formas muito inusitadas também, né? Do propósito, né? Do que a gente tem como... Em alguns momentos da missiologia falam o chamado, o propósito, a vocação, mas em algum momento da vida Deus nos dá um chacoalhão, ou em doses homeopáticas, Deus vai falando e a gente demora para entender, do tipo, o que Ele nos fez, né? Ele nos fez para quê? Né? Como seu pai falava, muda-se o local, mas o chamado é o mesmo, né? O amor em fazer algo para Deus e por Ele, para Ele, apesar da gente, né? Isso é mais profundo, né? Como que foi para o senhor também esse processo de, em algum momento, entender que não era só o título do seu pai, entende? Não era só, mas havia um chamado pessoal, né? Um Deus pessoal que chamava o senhor para viver isso para Deus. Ótimo, vamos lá. Não, então faz parte daquela história, né? Eu falei que, né, no período, né, de junior, né, 9, 10, 11 anos, por aí, eu já comecei a almejar outras coisas. E em parte, eu acho que isso é bastante natural, né? As pessoas, né, elas vão vivendo a vida, as crianças vão crescendo, e elas vão sendo influenciadas pelos seus coleguinhas, por estilos de vida que ela pode observar em outras famílias. Não que o nosso estilo de vida fosse ruim, não é nada disso, mas eu deixei entrar no coração algo que muita gente luta até hoje, que era o amor ao dinheiro, né? E eu então decidi, né, mais ou menos nessa idade, que o que eu queria era correr atrás do dinheiro. Olha só, que coisa, né? O tudo, né? O tudo é isso. Isso. E aí aconteceu algo muito interessante aos 12 anos. Né, dentro dessa mesma escola, desse mesmo colégio evangélico, um professor nosso, né, acho que estávamos na 7ª série, e ele então veio com um desafio. Toda manhã ele abria com uma pequena devocional, né, para começar o dia. Muito, muito joia, né? E ele era muito amado por nós todos na nossa turma gostavam muito dele, mas ele desafiou a cada um. Ele falou, olha, em algum momento durante esse ano letivo, cada um vai ter a oportunidade de trazer uma pequena devocional, né, uma vez só, ao longo do ano inteiro, né? Então, nós vamos agendar e tal, e quando chegar o seu dia, você vai fazer. Ok, então nós topamos. Um desafio. Foi. Aí eu lembro que quando chegou a semana, né, que seria a minha, isso seria na sexta-feira, eu cheguei pro meu pai. Agora veja, eu tenho 12 anos. Né? Contexto. Eu nem sei. eu não tenho, né, nenhuma formação, né, vamos dizer, maior, bíblica, teológica, do que eu já tinha recebido na igreja que a gente frequentava, né, dominicalmente, dentro, né, daquele ambiente escolar. Mas eu falei, pai, eu preciso dar uma pequena devocional, eu quero falar sobre tal trecho, acho que foi sobre Elias no Monte Carmelo, né? Eu acho, né? Eu não tenho certeza se era esse o texto, mas eu acho que era. Aí meu pai me deu uma pilha de livros, né? Que era o negócio dele, né? Professor de teologia, opa, pois não, tá? Né? Feliz, né? Meu filho isso, pediu, ele ficou radiante e tal, porque é assim que meu pai fazia, né? Só abrindo parênteses, eu, ao longo de toda a minha infância e adolescência em casa, vendo meu pai se preparando para as aulas que ele dava sempre à noite, a faculdade teológica, né? Até hoje dá aula à noite.
E ele então se preparava e ele lia durante o dia bem uma dúzia de livros. E quando eu falo eu lia, ele absorvia muita coisa, porque ele tinha essa capacidade e se preparava para lá. Então eu via meu pai fazendo isso, né, ao longo de toda a minha vida, e ele me dá uma mesma pilha de livros para aqui. E é claro, com 12 anos eu não vou entender nada, mas eu consegui montar alguma coisa, tá? O importante da história é não, né, o meu desempenho inicial. Acho que deve ter sido, né, medíocre para ruim. Provavelmente mais ruim do que nem medíocre, né? Mas eu entendi algo no processo, que aquilo era algo que eu senti que Deus estava falando para mim. Este é o seu futuro, essa é a sua vida, para isso que você existe. E naquele momento eu disse não. Falei, não quero. Eu quero dinheiro. Você lembra dessa história, né? Então, falei, não, eu quero dinheiro, eu vou atrás disso. Mas algo curioso aconteceu. Eu não rejeitei Deus. Eu não joguei fora nem Ele, nem a sua palavra, nem a sua verdade, porque eu sabia que era a verdade. Né? Eu tinha essa convicção. Eu simplesmente disse não para o projeto de Deus. Não é a mesma coisa, mesmo que pode dar no mesmo resultado, né? Se eu tivesse insistido. Então prevaleceu isso até os 18 anos. Aos 18 anos, então, eu fui embora para a faculdade. E aí sim eu saí do Brasil, porque eu fiz a faculdade nos Estados Unidos. 3 dos 4 anos. Um dos 3 eu tive aqui no Brasil, mas isso é outra história. Sim. Né? Aí, dentro daquele espaço né, de faculdade, a proposta era o ensino das artes liberais, quer dizer que você não precisa escolher o seu curso. Antes de você entrar na faculdade, você vai escolhendo, até o final do segundo ano, você está aberto de você poder escolher a ênfase. Né? Essa é a proposta, né, norte-americana. Mas eu escolhi logo de cara, não, eu quero fazer administração, né? Para me tornar um alto executivo, né, ganhar bem, viver como rei, sabe como é que é, né? Sim. E então, dentro daquele primeiro semestre, eu fiz uma matéria chamada macroeconomia, que seria então, né, o beabá, né, de todo o curso de administração, né, macroeconomia, os modelos econômicos, né? E era uma matéria relativamente básica e simples, né? Eu sempre tive facilidade em termos do estudo. Não sou brilhante, mas eu sei como estudar e tirar boas notas e acompanhar a matéria, gostando ou não, independente. E naquela matéria eu notei, mais ou menos na metade do semestre, que eu não estava entendendo absolutamente nada. Isso me começou a preocupar. Falei, mas o que está acontecendo? Eu pensei, olha, esse é o meu curso que eu escolhi. Se eu não estou entendendo a primeira matéria, o que vai acontecer, né? Quando eu adentrar um pouco mais a fundo, exigir um pouco mais de mim? Então esse pensamento ficou martelando na cabeça. Mas, como um bom jovem, eu falei, deixa estar para ver como é que fica, né? Foi, sim. Né? Empurrando com a barriga, não, essas coisas melhoram e tal. Mas que nada, não melhorou. Aí, mais para o final do semestre, Deus, ele conversou comigo. Eu não ouvi, nem ouvi, mas era um momento onde eu estava sozinho, eu estava, né, no dormitório onde eu estava alojado, tinha ali a salinha da lavanderia, eu fui lavar roupa, olha, e Deus, então, naquele momento, ele me pôs na parede. E foi algo, né, inesquecível, porque ele me deu ali um ultimato. Né? Eu já sabia que eu não poderia continuar a viver do jeito que eu estava, porque eu tinha um pé em cada lado do muro, né? Sim. E ele falou, olha, hoje você vai tomar uma decisão. Essa decisão não será amanhã, né? Semana que vem, vai ser agora. E a decisão que você tomar, né, é o que vai reger a sua vida daqui para frente. Ele falou, ou você vive a sua vida para mim, ou você viverá de hoje em diante sem mim. Porque eu tinha a certeza né, que Deus era comigo.
Ele não tinha me abandonado em nenhum momento, mesmo que eu estava correndo atrás de outras coisas. Mas naquele momento ele disse, né, chega, você hoje vai tomar uma decisão. Você quer seguir esse seu rumo, né? Você vai seguir, mas aí eu não estarei mais contigo. E isso então, né, foi o chacoalhão que você falou, né, Felipe, né? Deus me deu aquele chacoalhão e caiu a minha ficha, finalmente. Depois de 6 anos de dizer não, eu pela primeira vez, então, né, já ciente, né, de muito mais do que aos 5 anos, disse sim. E isso não foi eu tenho clara percepção de que isso foi a graça de Deus, operando em mim, me dando a capacidade de dizer sim a Deus. Isso é interessante, porque tem muita gente que conhece e sabe, mas insiste no não, tá? Como eu insistia. E talvez uma boa oração para qualquer pessoa desse sentido seria: Senhor, me dê coragem para segui-lo. Né? É uma boa oração para fazer, né? Porque requer coragem, sim. Né? E Deus deu isso para mim naquele momento, disse sim, e de lá para cá eu não tenho olhado para trás nenhuma sequer vez. Né? A vida é outra e é infinitamente melhor. Essa tomada de decisão que a gente passa é muito especial, muito visceral, né? Muito profunda, né? No sentido de que a percepção que tenho, assim, quando eu passei por algo semelhante, foi algo do tipo que algo que era tão importante para mim, algo que era tão, que no caso era astronomia, aliás, que era ciência, eu trabalhava, tinha essa área, estava indo muito bem, mas quando Deus me chama para a atuação do que Ele queria que eu fizesse, é como se Ele me estragasse para todo o resto. Literalmente, assim, a percepção é essa, tipo, Deus me chamou a isso, eu fui criado para isso, mas todo o resto que eu quiser, sabe, gastar os meus dias, nada mais faz sentido, né? Tudo vai ser correr atrás do vento, literalmente, vai ser poeira, às vezes vai indo em meus dedos, a gente vai, é só sobreviver. Isso. Mesmo tendo tudo, mesmo sendo rico, a gente vai ser miseravelmente rico, né? Mesmo sendo bem sucedido, a gente vai ser miseravelmente bem sucedido, no sentido de que a gente não vai estar fazendo o que a gente tem, esse propósito de Deus, né, a ser feito. E é interessante porque muitas vezes tem gente que vê isso como um peso, né, ou como um santo graal a ser procurado, e na verdade o depois desses processos de decisões é mais fluido, é mais orgânico. Não é fácil, não é fácil, mas é um processo, né? E Deus nos capacita, né? Como o senhor falou, é perfeito isso, assim, nada me tira da cabeça que é a graça. Sim. É aquela graça que nos alcança, que nos, mesmo sendo nós mesmos, Deus olhando em nós algo que nas mãos dele vai ser bom, né? Que tem um missionário muito querido que ele faz uma oração e tal, e olha, mas eu me lembro mesmo sempre dele falando isso: apesar de nós, Deus, apesar do Senhor sabendo quem somos, né, o Senhor, a sua graça nos alcança, manifesta. E depois, assim, depois desse chamado, depois desse chacoalhão em minhas roupas a serem lavadas, né? Creio que Deus lavou muito mais coisas do que naquele dia, né? E teve mais nesse mover. E depois, como que foi essa caminhada? Eu sei que a gente nunca tem tempo bastante, né? Porque tem bastante vida nessas histórias, mas como que foi? Ou por onde que Deus foi te levando? Deixa eu só voltar atrás, porque você estava falando uma coisa que eu queria comentar. Tá? Ah, sim? Nós estamos falando, né, da minha história, como é que foi o chamado de Deus, né, na minha vida, e eu entrei, né, pelo caminho ministerial, porque essa foi a chamada, né? A chamada foi para seguir esse caminho. Agora, eu só queria ressaltar algo muito, muito importante, que todos que decidem seguir a Jesus têm um chamado específico sobre as suas vidas. Não precisa ser um chamado ministerial, né?
mas é um chamado para segui-lo e ser usado por Ele aonde quer que Ele esteja ali plantando e inserindo nas mais diversas áreas da vida, nas mais diversas profissões. A gente sabe que hoje as pessoas já têm muito mais informações do que antes. Ninguém está iludido achando que para servir a Deus precisa ser pastor, por exemplo. Sim. Mas é incrível quantas pessoas, sabendo disso, ainda agem como se fosse verdade essa declaração, né? Até hoje a gente encontra essa dificuldade em entender que aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um independe se você tem ou não uma chamada ministerial, né? Servir a Deus está para todos que o aceitam como Senhor e Salvador, onde Deus quer te usar. Tem gente que necessariamente Deus quer mudar a sua vida até de profissão, mas outras não. Outras Ele quer te usar dentro daquele contexto onde você já está inserido. Mas agora com uma maneira diferente de pensar, com outros alvos e objetivos, né? O dinheiro se torna então uma ferramenta e não um Deus, né? Sim. E Deus usa isso também, né? E tem tantas outras, mas eu só queria ressaltar isso, né? Porque eu acho isso muito importante. Sim. Né? Mas vamos lá, da minha vida então, a partir daquele momento, né? Desse sim, vamos dizer, inicial, né? Eu fui imediatamente, isso aconteceu num sábado, na segunda-feira eu fui correndo para a administração ali da faculdade, mudei o meu curso, né, de administração para teologia, porque era uma faculdade evangélica também, então tinha esse curso. Eu vou dizer para você que eu sempre soube que esse era o caminho, eu só estava sendo teimoso, entendeu? E Deus então foi encaminhando, né? A próxima etapa foi fazer o mestrado, fiz o mestrado de divindade, né? A ordenação logo em seguida, no meio de tudo isso, né, casei com a Miriam, como vocês ouviram, né, no começo, né? A Miriam é de São Bernardo do Campo, e nós então casamos em São Paulo, na minha então igreja, e logo em seguida fomos embora para os Estados Unidos, onde eu fiz o mestrado. Nós nos inserimos dentro de uma missão, não a que eu estou hoje. Tá. É uma missão aqui no Brasil que é conhecida como a Missão Batista Conservadora. Tá? E ficamos então como missionários dessa agência por 31 anos. Então nós tivemos então o ingresso, é uma missão que a sua maneira de trabalhar cada missionário responsável por levantar os próprios recursos com seus mantenedores, igrejas, indivíduos. Foi assim que nós fizemos. Isso é muito legal o senhor comentar, né? Porque muitas pessoas não têm essa dimensão, né, pastor? De que o missionário filiado a uma agência... Muitas pessoas pensam que o missionário recebe da agência. Né? Mas, na verdade, muitos missionários precisam até arcar com os custos da agência, né? Existem até taxas que a agência... demanda, forma, né? E que cada missionário levanta seu próprio recurso, né? Isso é muito comum no meio dos missionários, mas as pessoas, assim, olhando de fora, não tem essa dimensão, né? Não sabem disso. Isso realmente é uma verdade. É um modelo que hoje prevalece em muitos lugares, até no Brasil, né? Muitas agências missionárias funcionam debaixo desse mesmo modelo, né? Que o missionário é responsável pelos seus próprios recursos, tem as taxas administrativas das agências, que é justo, porque a agência ela provê ali uma série de benefícios, mas ela tem os seus próprios gastos, ela mantém uma sede, ele tem os seus funcionários, né, o seu staff, né, e ela precisa então manter isso, e então cada missionário que faz parte vai contribuindo uma parcela, e no montante então aquela agência tem recursos para ela poder se manter e desenvolver, né, então isso faz parte, né. Esse modelo é um pouco diferente daquele que a agência tem um vínculo muitas vezes denominacional,
onde a denominação, então, ela tem, na sua maneira de ser, cada igreja contribui com ofertas, né, direcionadas para o departamento de missões, né, e ali da denominação, e dali então tira-se recursos para poder manter os missionários, né, é um modelo também que é válido, sim, existe, mas é um modelo que a maior parte das pessoas acredita que prevalece. Sim. E eu acho que esse modelo, na verdade, é a minoria. Sim. Se a maioria das agências não trabalham dessa forma, porque existe, é claro, um número limitado de denominações, e mesmo que tenha talvez um número maior, mas as denominações maiores, mais históricas, vamos dizer, que conseguem, né, usar desse segundo modelo para fazer o seu plano de missões prevalecer. Sim. Outras denominações que são menores, né, com menos expressão, não conseguem usar esse modelo por conta que o número de contribuições não atinge, né, o mínimo, né? Então eles têm que partir para esses outros modelos também. É muito rico nessa conversa, como o Ju comentou. Não é má fé, não é má motivação, mas infelizmente acontece isso às vezes, da igreja não ter esse entendimento, né, da logística de uma agência missionária. Ontem mesmo, uma aluna me deu e falou assim: estou pensando bem, eu acho que eu gostaria de ser missionária. Eu falei: legal. Eu falei: como você acha que é ser missionária? Ela começou a falar muitas coisas, mas assim, nenhuma delas se enquadra em ser. Eu fui explicando para isso no médio já, uma menina que é cristã, que é daí. E a gente teve uma longa conversa, assim mesmo, sendo pouco tempo, né, mais profunda a conversa, falando assim: olha, ser missionário é isso. Essa parte de levantamento de recursos, existe essa necessidade de praticar isso. E ela ficou assim. A percepção que era, parece que pela primeira vez na vida eu tô ouvindo essas coisas, né? Eu já ouviu algumas vezes na igreja, igual que a gente estava conversando, às vezes estar na igreja, ouvir, mas acho que pela primeira vez ela estava entendendo que como é de fato ser, né, o projeto, ser missionário, e quais são as responsabilidades mesmo, né? E vai muito além do pacote financeiro, né? Sim. Isso é um dos aspectos, sim, né? E às vezes isso pode até pegar de surpresa alguns, né? Porque desconhecem isso. Mas existem outros aspectos também. O mundo de missões está em evolução, né? Como todas as outras áreas da vida, né? Ela não fica estática, né? Sim. Então, hoje eu percebo novamente, né, uma certa dicotomia entre a pessoa que sente um chamado missionário, aquilo que ela imagina que seria a sua vida missionária, e onde estão hoje, não todas, mas algumas das agências missionárias, né, elas já têm uma outra maneira de pensar, né, de estar trabalhando com esse tema missões. Então, existe diferenças de uma agência para outra que as pessoas, então, às vezes desconhecem. Sim. Tem algumas agências que elas dão uma carta branca quase para que o missionário que tenha certeza da sua chamada pode demonstrar, tem todo um processo ali para, né, para poder ser aceito pelaquela agência, mas a agência então ela abre a possibilidade para o missionário em si, ou o casal, né, dizer para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer. É claro que existem parâmetros, mas se tiver dentro, vamos dizer, da razão, né, então, né, a agência possibilita, abraça e ajuda a enviar, né? Sim. Mas muitas outras agências trabalham hoje com outras estratégias, mais focadas em determinados objetivos, não apenas objetivos evangelísticos, mas objetivos também de funcionamento. Então, existem agências hoje que querem o missionário para poder deslocá-lo repetidamente, né, ao longo da sua carreira, em campos diferentes onde existem necessidades, e isso pode ser muito estratégico, como também pode trazer ali
alguns problemas, né? Porque às vezes o missionário tem uma chamada específica para um povo, uma região, uma cultura, né? Um certo tipo de ministério, e a sua agência, então, tendo ali uma visão um pouco diferente, vai deslocá-lo e vai colocar dentro de outro contexto que pode até dar certo, porque a pessoa tem ali seu coração voltado para a obra, mas tira do local onde poderia talvez ser mais eficaz, poderia trazer até maiores frutos para o reino. Então nós temos essas questões que são complexas, são complicadas, né? E eu não estou aqui julgando nenhuma agência, não é isso que eu quero dizer, mas são coisas que têm que ser pensadas e oradas com bastante carinho para entender exatamente quais são os propósitos. E é o que o senhor falou mesmo, né? O missionário, ele tem que ter um bom entendimento do que ele está se propondo a fazer, o que ele para onde Deus quer que ele vai, o que ele vai fazer, mas ele tem que ter entendimento de o que a agência se propõe, né? Então é os dois lados, né? É um caminho uma via de mão dupla, né? Eu lembro, há um tempo atrás um missionário falou assim: olha, você pode me acompanhar, eu estou fazendo o momento da escolha de agência. Eu falo, legal, e aí? O meu foco, eu creio que é budismo, que é países onde há um maior grupo, né, étnico e religioso quanto à religião budista, e eu estou estudando isso, estou me interessando, até verificar pontes entre a fé cristã e o budismo, conversar, legal, e aí, qual agência você está pensando? E eu já tinha em mente, tem tal agência, trabalhando na Ásia e tal, e ele falou uma agência que eu sabia que só trabalhava com o mundo muçulmano. Muito bem. E aí eu falei assim, tal agência? Tipo assim, ainda dei aquela, né? Daí ele falou assim, tal agência, eu falei com fulano, te conhece. Eu falei, tá bom, mas por que você escolheu essa agência? Porque um amigo meu, que tá indo pro mundo árabe, e vai lá e falou assim, tá. Não, você percebeu que o trabalho deles é mais voltado pra isso. E ele parou assim, ele falou assim, não, mas eu vou ter o trabalho, às vezes é o primeiro que vai estar... Então, converse com eles, se a gente... Mas até onde eu sei, o foco deles é missionários para o mundo árabe, ou mesmo quando não o mundo árabe, em outras etnias, mas em que a maioria seja muçulmano. Até tinha um rapaz que eu cheguei a conhecer que ele trabalhava no meio da China, mas era com uma minoria que era muçulmana. Eu lembro até hoje que ele falou assim, na China tem poucos muçulmanos, tem 2%. Só que os 2% de chineses muçulmanos é muito mais do que todos os muçulmanos da América do Norte, América Central e América do Sul somados. E você fica, tem muito chinês muçulmano para se evangelizar, então tem sentido, né? Brincadeiras à parte, sim, ele virou e falou assim, vamos conversar lá. Eu falei, conversa lá com meu amigo, com fulano e tal, a gente conversou. Passou 2 dias ali. Cara, eles não trabalham lá, não tem. Eu falei assim, mas e aí? Daí eu falei assim, que agência que você conhece? Daí eu comecei a conversar com ele, tem tal agência que eu conheço, tal agência eu não sei, mas dá uma conversada com fulano, a gente foi conversando. E daí foi muito engraçado, tipo, meses depois ele virava e falou assim, é isso, eu tenho um entendimento que Deus realmente me chamou pra isso. Mas eu tenho que me filiar a uma agência que tem esse mesmo propósito. Isso. Mesmo perfil, né? E o perfil dele era ficar para todo sempre amém, né? Junto a uma etnia, a um povo. E isso também foi um detalhe que ele teve que pontuar junto à agência que ele foi se filiado, tipo... Ele até tinha achado uma outra agência que teria o mesmo foco, mas é exatamente o que o senhor falou. O foco deles não era o desbravador itinerante seria, né? Que você tem a flexibilidade do tipo, ficar 5 anos aqui, 5 anos aqui, 5 anos aqui. E ele falou que não, assim, meu foco vai ser implantar a igreja, ser pastor naquela comunidade, ver essa primeira geração, essa segunda geração, ter esse processo, né? Sim. E daí ele teve que dizer não para algumas agências, ele mesmo, a outra agência também, ter uma comunicação. Mas é desgastante esse processo, né? Eu fico imaginando que é o que eu falava pra ele. Assim, como que tá o coração? Como é que tá a cabeça nesse processo? Poxa, Felipe, eu fiquei chateado, porque eu criei expectativas que ia dar certo aqui, ia dar certo... E daí eu tive o não de novo. Eu falei assim, fica tranquilo. O não da agência e o não seu também, não é o não de Deus pro seu chamado, pro seu propósito. Não se esqueça disso. É o não para agora, para ter um bom
é uma boa interação. Melhor o não agora do que daqui a 5 anos os caras falam isso. Ah, não, tá ok, entendi que você quer ficar a vida toda. Mas agora, sai daqui e vai pra lá. Fala, não é isso. Exato, não, exatamente. Bom, é como a decisão em torno do casamento, né? Um casal, né, vamos supor, de namorados e tal, estão pensando, contemplando, mas se não for dar certo, é bom que haja ali algum tipo de rompimento, né, antes do casamento do que depois, né, porque o estrago é bem maior, né? Então, exatamente isso. Mas você estava perguntando sobre a minha trajetória, né? Sim. Então, nós ingressamos, né, na Missão Batista Conservadora e chegamos de volta no Brasil após um período lá onde eu fiz o mestrado, né? Depois aquele levantamento de recursos de mantenedores. E nós fomos, por livre e espontânea vontade, não foi enviado pela agência, nós decidimos ir para Ribeirão Preto, interior aqui paulista, né? Sendo eu e a minha esposa de São Paulo, né? Mas nós falamos, não, nós queremos sair um pouco da cidade grande e ir para conhecer ali uma realidade um pouco diferente. Passar calor. Passar muito calor. É o mesmo estado, não vai dar muita diferença. Não vai dar diferença alguma, né? E nós encontramos em Ribeirão Preto uma ótima cidade com uma estrutura, né, muito boa mesmo, né? Há 30 anos atrás, quando nós chegamos, literalmente, esse ano faz 30 anos atrás que nós chegamos lá, mas nós encontramos uma dificuldade de adaptação por 2 motivos. Um, porque nós tínhamos passado um acumulado de 6 anos, né, nos Estados Unidos. Então já vimos com, né, uma mentalidade um pouco diferente. Isso com certeza fez parte, né? Mas também encontramos ali uma realidade diferente do que a capital, né? Uma subcultura, né, diferente dentro daquele lugar que nós conhecíamos, né? Uma mentalidade um pouco diferente, uma perspectiva, o jeito das pessoas. As pessoas foram muito acolhedoras e não tivemos nenhum problema com isso, mas nós encontramos dificuldade de adaptação, né? Isso foi algo, né, para nós surpreendente, nós não esperávamos por isso, né? Quando uma pessoa se desloca, hoje o tempo é bem menor. Antigamente demorava de 3 a 5 anos uma adaptação, e foi o nosso caso. Hoje as coisas estão tão aceleradas e a mudança ela é constante em todas as áreas, que essa adaptação, na verdade, ela também, esse período, encurtou, né? Mas, né, nós estamos falando de décadas atrás, né, na era Jurássica, né, então a nossa adaptação realmente demorou quase 5 anos para nós nos encontrarmos e encaixarmos bem, né. Esse é um dos aspectos que, né, novamente, as pessoas não pensam antes de chegarem ao campo missionário. Vai ter um período de adaptação que pode ser maior, mais profundo e mais extenso do que o esperado, né? Porque a gente está dentro do nosso ambiente, com a nossa turma, né? Dentro da nossa casa, e nós nos sentimos bem, nós conhecemos como é que é a vida, como é que funciona a vida, e tudo flui. Mas quando a gente se desloca para um outro lugar, né? E no nosso caso, nós não tivemos que aprender uma nova cultura, né? E uma nova língua. A gente estava de volta, né? No nosso ambiente. Mas estado, mesmo assim, isso, no mesmo estado até, né? Não tão longe daqui, mas há sempre um período de adaptação. Qualquer lugar que você for, né? Nem que seja para uma cidade vizinha, mas você vai encontrar ali realidades diferentes. Há um período de adaptação e até firmar relacionamentos mais profundos também demora, né? Então tudo isso faz parte da experiência. De lá para cá, eu tenho
feito várias coisas diferentes, que é uma coisa também interessante na vida missionária, né? Você acha que você vai fazer uma coisa só para o resto da vida. Bom, né? Desculpa dizer que não é bem assim. Não. Né? É uma lista. É uma lista, né? Isso. De segunda é isso, de terça é... Não, mas isso. E há momentos, vamos dizer, diferentes, onde o ministério mudou em termos das atividades, tá? Eu comecei onde eu achava que eu precisava estar, porque meu coração ardia para ser pastor de uma igreja local. Então, uma congregação, ainda não formada igreja, mas estava já encaminhada e tal, já tinha sido plantada, já estava ali com uma boa liderança até. Me convidaram então para ser o pastor deles, para, né, dar continuidade em todo o projeto de plantação de igreja. Joia, né? Então eu cheguei depois de 6 anos fora do Brasil, né, aquele período que eu falei para vocês, não entendendo que a adaptação ia ser bem mais difícil do que realmente chegou a ser. E eu tenho que confessar que aquele primeiro momento houve um fracasso significativo. Eu fracassei, quase fechei as portas da igreja. Antes de fechar a igreja, eu saí. Demorou 1 ano, mas depois de 1 ano eu percebi, se eu não saio, a igreja morre e eu vou ser o responsável por isso e eu não quero isso. Então eu insisti por um tempo, mas eu percebi, não é onde eu devo estar. Isso foi uma grande lição. Então, sim, o fracasso, ele mexe na estrutura emocional, mas o outro lado é que nos ensina também, né? Então, uma das coisas que eu aprendi várias lições, né? A primeira lição, vamos dizer, foi que naquele momento eu pus na minha cabeça, então ser pastor de igreja não é para mim. Bom, hoje eu sou pastor de igreja, então peraí, né, que tem mais na história, né? Mas naquele momento eu entendi, esse não é o meu lugar. E eu acertei, não era o meu lugar, tá? A segunda coisa foi entender que, mesmo que eu tivesse orado, porque eu orei, né, claro, mas eu acho que de alguma forma eu orei pedindo para Deus confirmar aquilo que eu estava vislumbrando e querendo. Existem vários tipos de oração, né? Sim. E a melhor oração é: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida e me coloca onde eu devo estar, né? Mas eu acho que naquele momento eu falei: Senhor, está aqui o convite, eu vou aceitar, então me capacita. Deus falou: tá bom, boa sorte com isso, né? Ele permitiu. Sim. Mas ao mesmo tempo ele teve, né, o cuidado de estar ali, né, me mostrando, né, para até eu perceber que não era por aí. Então, quando eu saí, veio logo um convite para ser diretor de um seminário associacional, né, dentro do esquema batista, é isso que nós temos, associações de igrejas, né? E tinha um seminário ali em Ribeirão Preto, que até hoje, né, funciona, chamado Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista. E naquela ocasião, então, eles me convidaram para ser o diretor ali da casa, e ali, então, eu me encontrei, né? Então, eu servi como diretor, como professor ali por alguns anos, e isso foi, né, muito bom, né? Sempre inserido dentro de uma igreja local, trabalhando também, mas não como pastor titular, né? Sempre dando apoio ao pastor e à igreja, ao projeto da igreja. Passado algum tempo, Deus me chama para sair da faculdade, isso já que em Campinas nós mudamos para cá depois de 9 anos ali de Ribeirão Preto, viemos para Campinas, chegamos aqui em 2002. Tá? Cheguei a dar aula na então Faculdade Teológica Batista, hoje é o Seminário Teológico Batista de Campinas, por alguns anos, né, 2004, 2005, mas no final daquele momento também Deus me movimenta falando: não, já não é mais o seu lugar, né, dentro desse ambiente mais acadêmico. Não é que eu não poderia, é que Deus tinha outros planos. Sim. E Ele me mostrou claramente, né, evangelismo, né? E eu já tinha começado desde Ribeirão Preto, eu era diretor de
uma estratégia evangelística chamada Promifé, Projeto Missionário de Férias. E nós então atuávamos junto com jovens nos meses de férias, janeiro e julho, uma semana de atividades intensas, sempre em locais específicos, junto com igrejas locais de lá, para semear o evangelho, né? E a partir disso, então, eu fui fazendo vários projetos aqui em Campinas, fazendo muito ar livre, usando o filme Jesus, né? E várias estratégias, trazendo equipes de fora, adentrando as escolas públicas de toda a região aqui, né? Desde Limeira, região de Americana, Sumaré, descendo para Itu e Salto, né? Aqui em Campinas também. Então, né, fizemos bastante trabalho com as guardas municipais, polícia militar. Nós tivemos contato com eles através de amizades e amigos que nós temos. E então, muitas coisas dessa natureza foram ocupando todo o meu tempo, sempre como membro da Igreja Batista do Cambuí, aqui em Campinas, mas nunca atuando ali dentro da igreja. Aí chegou em 2010 o convite de estar hoje, onde eu estou hoje, né, desenvolvendo todo um trabalho ali junto com eles. E isso tem sido muito bom. Eu tô lembrando do senhor com 12 anos, né, aquela pilha de livros que seu pai lhe deu, como houve essa identificação, né, como Deus usou tantos anos, né, da sua vida para se dedicar a isso, essa área acadêmica, né? Sim, isso. E essa transição, né, Fê, assim, da área acadêmica para o evangelismo, assim, mais ao ar livre, assim, né, é muito interessante, né, Fê, essa transição e como, de fato, assim, o nosso chamado, ele ultrapassa, né, aquela caixinha, né, de planos que a gente coloca, né, ou aqueles requisitos, né, que a gente tenta, né, colocar a gente, lista, Senhor, né? assim, né, puxa, olha, meu perfil é esse, Deus vai além, né? Sim, então começou vamos dizer, dentro da área acadêmica, foi para um trabalho de evangelismo, né, de rua até, né? Sim. E hoje o carro-chefe do ministério realmente é o discipulado, né? Que é um discipulado 1 a 1 ou, né, no máximo em pequenos grupos. E nós não temos tempo de falar sobre, né, sobre tudo isso, mas é uma área que é muito caro para mim, né? Então, peço perdão por causa do tempo, porque a gente fica, né? Mas a gente sempre pede para o convidado falar de um livro, né, que foi marcante na vida. O senhor pode apresentar, por favor? Sim, então eu trouxe esse livro aqui, O Caminho da Transformação, tá? O autor é um coreano, o Joshua Koo-min Kang, da editora Vida Nova, né? Surpreendentemente, não sei porquê. Né? O Richard Foster faz o prefácio? Ele faz o prefácio, o Richard legal, Foster, isso. Incrível. E esse caminho da transformação é justamente... Perdão. É justamente a transformação do coração, a transformação interior. E isso foi algo muito marcante na minha vida. Li esse livro numa época onde eu estava começando a deixar Deus trabalhar dentro de mim, de uma maneira que até então eu não tinha autorizado a Ele. Interessante como essas coisas funcionam. A gente acha que a gente aceita Cristo e está tudo jóia, não, mas tem tanta coisa que Deus precisa ainda trabalhar. Então esse livro foi, vamos dizer, um dos gatilhos para desencadear em mim todo um processo de transformação de coração. E eu ainda estou em processo, gente. Isso aqui não é uma coisa que... Não, eu passei pela Escola da Transformação, me formei com honras, está aqui o diploma, nada disso, né? Mas é um processo que já faz uns 13 anos que está sendo desenvolvido, né? E isso foi, então, no começo desse processo eu li esse livro. E é um livro que ele vai tratando sobre... ele tem um ciclo de transformação e o autor...
ele tem 52 capítulos de 2 ou 3 páginas apenas, então são muito rápidos. E ele vai trabalhando um ciclo e depois ele vai para um próximo nível mais profundo. Ele trabalha o mesmo ciclo, mas num nível mais profundo. E depois, mais uma vez. Então são 3 níveis diferentes que ele vai... Essa é a estrutura do livro. Então é muito interessante. Nossa, excelente. É muito bom. Eu, infelizmente, tenho que dizer que ele já não está sendo mais reimpresso, né? Mas... dá para ir atrás em sebos, né, ou em bibliotecas, né, de seminário e tal, né? Mas tem sido um livro, né, marcante para mim. E eu usei por muitos anos no discipulado com outras pessoas também, e que Deus também usou isso bastante. Que legal. Obrigado pela indicação. Nossa, muito útil. Nós gostaríamos de presenteá-lo, pastor, com esse livro. Perspectivas do cuidado missionário. O senhor que tem trabalhado e se dedicado tanto ao discipulado, né, essa área também como pastor de missões. E então é uma coletânea de artigos, né, e tem artigos do Ronaldo Lidório, da Margareta, da Tonica, tem várias pessoas que nós conhecemos, né, ao longo da caminhada. Eu poderia comentar em quase todos aqui, né? Alguns eu conheço, né, pessoalmente, gente amiga, outras pessoas só de nome, mas puxa, que alegria. Muito obrigado, viu? Eu vou com muita alegria ler o livro, degustar, e eu agradeço. Obrigado, nós viu? É que agradecemos por compartilhar a sua vida, assim, a gente queria ter mais vezes até, mas tem mais episódios, sim, né? Mais episódios a gente vai... Quem sabe? Muito obrigado mesmo por esse tempo. Pra gente é uma honra de coração e é isso. Mais alguma coisa, Ju? Fica da minha sem saber o que falar. Agradecemos mesmo, pastor. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, e o meu desejo é que alguma coisa que nós conversamos hoje possa ser usado por Deus para impactar todos que nos ouvem. Amém. Amém. Vamos lá, então, pessoal, por hoje é só, né? Que Deus abençoe e até.